Olá galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Lima. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E a aula de hoje está fantástica. Bom, ainda não mostrei para vocês, mas já eu mostro. Antes de mais nada, iremos fazer o chuck. Mas se você não gosta de chuck, não tem problema. É uma aulinha especial porque eu entendo que tem muita gente que não sabe trabalhar com estruturação de isopor, estruturação de papel alumínio ou arame. Então, as técnicas que eu irei passar nesse vídeo estão fantásticas. Bom, para a gente fazer essa aulinha, a gente vai precisar de 3 dias. O processo é bem rapidinho, mas esses 3 dias é por conta de secagem e montagem das peças. No primeiro dia, iremos fazer os pezinhos, o corpinho sem roupinha, as mãozinhas e a cabeça. Já no segundo dia, iremos fazer os detalhes do sapatinho, a roupinha em si, os detalhes da roupinha, os bracinhos, colocar a cabeça, fazer os olhinhos, o rosto e as sobrancelhas. E no terceiro dia, por último de tudo, a gente vai fazer o cabelo. Por que a gente faz o cabelo no último dia? Porque como a gente coloca o pescocinho ou uma gola de uma camiseta, meio que se a gente fizer o cabelo no segundo dia, a gente acaba estragando. Então eu prefiro deixar o cabelo pro terceiro dia. Ah, gente, e antes que eu me esqueça, essa faquinha aqui, ó, eu ensinei a fazer aqui no meu canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas façam ele primeiro, porque a gente vai precisar para fazer a estruturação da mãozinha logo no primeiro dia, ok? Outra coisa, se não gosta de chuck, não tem problema, vocês podem fazer uma criança, um personagem, vocês podem fazer qualquer outra coisa com essa técnica. E não se esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram da aulinha ou não, olha que gracinha. Me ajudem no engajamento, falta pouco para eu conseguir monetizar o meu canal. Então, bora pra aulinha? Vem comigo! Para fazer o sapatinho, eu estaria usando esse molde de silicone, porém, se não tiver, pode fazer na mão mesmo. É mais ou menos 5,30 gramas de massa dividido em 2. A gente faz eles e depois deixa secando em cima da folha de EVA. Bom, para o corpinho, iremos usar 11,40 gramas de massa. Vamos fazer uma coxinha, mais ou menos com 3,5 cm. A ponta não pode ser muito fina, vamos dar uma leve achatadinha, achatar mais a parte de baixo da coxinha, a parte mais redondinha, e um pouquinho abaixo do meio, iremos fazer um corte bem no meio. Lembrando, um pouco abaixo do meio. Feito esse corte, ó, aqui eu tô mostrando mais ou menos como ficou. 3,5 cm. Feito esse corte, a gente vai abrir e com um pincel modelador ou um cabo de pincel, a gente vai tirar essa marcação desse corte, deixando ele redondinho. Ó, com os dedos a gente vai girando na mão para fazer as perninhas. Vocês vão ver que automaticamente eu já estou empurrando o bumbum para cima. Eu vou puxando um pouquinho essa massa para baixo. Eu coloquei ele na mesa para separar o bumbum. Vocês podem ver que eu vou empurrando a massa do bumbum um pouquinho para cima. Aqui eu só tô fazendo a marcação do bumbum, eu não fiz nenhum corte agora. Com um dedo, a gente vai separar o bumbum das costas. Do jeitinho que eu fiz. Eu vou fazer a cinturinha, mas ele não precisa de muita cintura, até porque ele é um menininho. Mas se fosse uma menininha, poderia cinturar um pouquinho mais. Vocês podem ver que eu dei uma leve achatadinha no tornozelo. Eu achatei na mesa mesmo. Deixei o tornozelo retinho, para depois fazer o encaixe no sapatinho. Esse corpinho vai ficar com 4,5 cm. Eu fiz uma leve marcação para depois colocar o pescoço.
Ele ficou desse jeito. Olha esse bumbum, que gracinha, gente. A gente vai deixar ele secando em cima de uma folha de EVA com o bumbum virado para cima. Ele ficou com 4,5. Bom, aqui eu vou ver o encaixe para fazer o buraquinho nesse sapatinho. Esse sapato ele é estranho, ele não tem o encaixe do tornozelo. Mas não tem problema. Com um cabo de pincel modelador virado ao contrário, eu fiz esse buraquinho. Pode ser um boleador, não tem problema. Só para amanhã a gente encaixar. Não vamos fazer encaixe hoje, tá, gente? Vamos deixar ele secando em cima de uma folha de EVA. E o corpinho vai ficar deitado. Para a cabeça, iremos usar 16 gramas e 55 de massa. Eu fiz uma bolinha, dei uma leve achatadinha e agora eu vou dando o formato que eu quero. De largura, ele vai ficar com 4,5 e de altura, ele vai ficar com 3 centímetros. Essas anotações que eu estou falando, peso, medida, eu vou deixar tudo anotado na descrição do vídeo, tá? Para as mãozinhas, iremos usar 0,83 gramas de massa. Vamos fazer uma coxinha, separar a parte do pulso, que depois a gente vai encaixar dentro da camiseta. Eu vou separar o dedão dos dois. É uma mãozinha bem simples. Com essa estequinha, eu viro um pouquinho essa mão para dentro. E agora eu tô fazendo a marcação dos dedinhos. Vocês podem ver que eu fiz o movimento da mão para saber mais ou menos como que ele vai segurar a faquinha. Eu vou ajeitando essa mãozinha. Eu vou deixar uma fotinho aqui do lado dele, para vocês poderem ver mais ou menos como vai ficar. Estando tudo certo, a gente passa a cola, um pouquinho de cola e encaixa na mão. Deixa secando em cima de uma folha de EVA. Aqui eu só estou fazendo as remarcações que perdeu conforme eu fiquei apertando. Ele ficou desse jeito. Agora vamos fazer a mesma coisa na outra mãozinha. Essa mãozinha eu vou deixar ela meio inclinada, tipo meio fechada, só que não. Eu já separei o dedão. Ó, vai ficar bem delicadinho. E vamos deixar secando em cima de uma folha de EVA. Bom, o de hoje já tá aqui, tá tudo pronto. Vamos deixar para amanhã. Não saiam no vídeo porque nesse vídeo vai ter a continuação. Bom, segundo dia, vocês podem ver que já tá tudo mais sequinho. Agora sim, eu vou ver mais ou menos como que eu quero. Agora sim a gente vai poder fazer os encaixes. Mas antes disso, vamos pintar o sapatinho. O sapatinho vocês podem pintar com uma tinta acrílica fosca ou uma tinta PVA. Não pintem com tinta de tecido, porque tinta de tecido ela vira uma camada de plástico depois e sai com o dedo. Se você passar a mão, sai tudo. Eu não tô trabalhando com essa tinta diluída. Eu peguei um pincel bem fininho e tô pintando direto mesmo, sem diluir. Porém, se diluir fica até um pouquinho melhor para pintar. O lado bom dessas tintas que eu falei é que seca rapidinho. Não precisa ficar esperando muito tempo. Outra coisa, se errar, é só mergulhar na água e começar tudo de novo. Aqui já está os dois prontinhos. Eu cortei um pedacinho de arame mais ou menos do tamanho do corpinho. Se vocês não conseguirem furar, vocês podem usar um compasso ou qualquer outra coisa que seja perfurante para fazer o encaixe. Eu vou colocar ele menos da metade, eu não vou colocar ele inteiro.
Só um pedacinho mesmo pra gente, conforme a gente for trabalhando, a gente vai colocando ele em cima de uma placa de isopor. Bom, agora sim eu vou diluir a tinta. Eu peguei essas 3 cores, que é vermelho, azul e verde. Eu vou diluir um pouquinho para pintar a camiseta. Eu peguei um pincel bem fininho mesmo. Se não tiver esse pincel, gente, pode usar cabelo. Eu já fiz isso e deu super certo. Essa parte não tem muito segredo. Bom, agora vamos vestir ele. Eu abri um pedaço de massa, fininho. Não muito fino, tá? Eu usei aquele abridor de massa o mais fininho que já vem junto. Eu fiz esse corte de lateral para ele encaixar. Ele vai encaixar perfeitamente. Tô trabalhando com uma massa que essa massa é um pouquinho mais seca, não é uma massa muito mole. Aqui eu vou fazer a marcação mais ou menos da onde eu vou rasgar. E eu vou rasgar na mão mesmo. Vocês vão ver que essa parte é bem facinho. Eu tirei o excesso com a tesoura. Com o pincel modelador, a gente vai tirar toda essa marcação e unir essa massa. Sempre puxando para baixo e tirando. Tirando o excesso. Eu vou puxar essa massa um pouquinho para o outro canto para a gente fazer o encaixe do outro lado. Eu vou fazer o mesmo rasguinho, só que do lado oposto, para a gente encaixar na outra perninha. Eu vou fazer mais um pouquinho. Essa parte não tem segredo, tá, gente? Eu faço sempre no olho. Eu não meço nem nada. Ó, eu encaixei. O excesso a gente tira no dedo mesmo, rasgando. Não se preocupem com essas bordinhas, porque a gente vai tirar tudo com o pincel modelador. A gente vai alisar tudinho. Ah, outra coisa, gente. Nesse momento eu não estou alisando com água. Eu estou alisando com o dedo mesmo, arrastando o dedo na massa. Não vou alisar com água agora, porque pode ser que manche os desenhos que a gente fez na roupinha, os risquinhos. Vocês podem ver que deu uma bolha, eu tirei essa bolha. Eu vou empurrando o excesso de massa pro tornozelo e vou tirando. Porém, agora eu não vou deixar esse tornozelo reto. Eu vou deixar ele daquele jeitinho, meio curvadinho. Eu fiz uma leve marcação na calça. Porém, gente, se não gostar, não tem problema. Vocês podem ver que eu tô apertando um pouquinho essa marcação, de leve não tem nada. Mas depois eu vou alisar com o dedo de novo
E ela vai ficar uma marcação bem sutil, ela não vai ficar aquela coisa grotesca. Agora eu vou abrir, usando o mesmo abridor de massa, eu vou abrir a massa para fazer a parte de cima do macacãozinho. Eu vou cortar 2 quadradinhos. É mais fácil fazer desse jeito. Corta 2 quadradinhos. E a parte de baixo, a gente vai esticar. Ok? Que assim ele já dá o formato. Eu dei uma leve esticadinha só na parte de baixo. Veja mais ou menos a posição e encaixa. Não precisa encaixar com cola nem com água, porque a massa tá úmida. Encaixou. Agora a gente vai com o pincel modelador unindo essa massa. Vocês podem ver que deu uma diferença de cor ali. Passem um pouquinho de água onde deu a diferença de cor, mas depois essa diferença de cor some, tá? Com um dedo, tomem cuidado para não relar essa água na pintura. Vocês podem ver que agora a diferença de cor está sumindo. Eu tô com o dedo um pouquinho úmido. Não tô encharcando de água. Vamos fazer a mesma coisa na parte da frente. Eu fiz aquelas marcaçõezinhas ali da calça. Vocês podem ver que eu coloquei um pouquinho de água no pincel modelador. Eu não sei por que a minha câmera fica embaçando. Ficou desse jeito. Agora eu vou tirar todas as imperfeições com o dedo umedecido de água. Eu esperei secar um pouquinho aquela água, eu deixei ele em cima de uma placa de isopor e eu vou fazer essa marcação que tem na roupinha dele. Bom, agora eu fiz um quadradinho bem pequenininho e desse quadradinho eu tirei os cantinhos, que é para fazer o bolsinho da frente. É bem pequeno mesmo. E eu só vou encaixar. Como ele ainda tá meio úmido, não precisa de nada. E com uma agulha, eu vou fazer os cantinhos como se fosse a costura. Eu vou fazer o contorno. Com a esteca de faquinha eu arrumo. E eu vou fazer 2 risquinhos bem próximos na parte de cima. Com essa estequinha, eu vou fazer 2 quadrados maiores. Se não tiver, pode fazer cortando na mão mesmo. E vou fazer a mesma coisa daquele bolsinho. Eu vou arrancar os cantinhos da parte de baixo.
para fazer os bolsinhos de trás. Eu vou encaixar, não vou usar água, não vou usar cola, não vou usar nada porque essa massa, ela ainda tá úmida, a massa da roupinha. Encaixei, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar uma agulha e eu vou fazer o contorno. Eu fiz aqueles 2 risquinhos da parte de cima. E com a agulha eu vou fazer o contorno. Ok? Ficou desse jeito. Não tentem furar o sapatinho usando o arame que tá no corpinho, porque pode ser que vocês empurrem o arame para dentro do corpinho. Então aqui no caso, eu tô usando o meu compasso sem ponta. Sério, dá uma impressão que eu vou furar o dedo com aquele compasso, mas ele não tem ponta, ponta fininha. Bom, agora eu encaixo no corpinho. Vocês podem ver que na hora que eu tava colocando esse sapatinho, ele empurrou um pouco o arame para dentro. Tomem cuidado com isso. Veja se está tudo certinho. Se estiver tudo certinho, pode passar um pinguinho de cola. Não precisa ser muito. Eu vou passar cola no tornozelo, que assim ele já encaixa no sapatinho. Coloquem o sapato na posição que vocês querem. Olha que graça tá ficando, gente. E agora vamos fazer a barra da calça. Com essa extrusora, usando aquele disco menor que tem de espaguetinho, eu abri uma tirinha de massa. Se não tiver, não tem problema. Vocês podem abrir uma massa na mesa e cortar usando uma agulha ou usando uma faquinha. Cortar uma tira bem fininha. Com essa tirinha eu vou encaixar entre o pé e a calça. Pé não, gente. Sapatinho, desculpa. Eu vou cortar na mão mesmo. Eu rasguei na mão, né? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E com o pincel modelador, eu só passei o pincel para tirar a marca do corte. Agora, usando aquela mesma tinta, mesmo que ela tenha secado, se a gente colocar uma gotinha de água e ficar passando o palito de dente em cima, ela volta a ativar. Então assim não precisa ficar o tempo todo gastando tinta. Eu fiz os mesmos risquinhos que eu fiz na camiseta, só que um pouquinho mais fininho. Ok? Desse jeito. Agora, com uma estequinha, eu tenho essa estequinha que corta redondinho, eu fiz os olhinhos, porém se não tiver, pode fazer bolinha mesmo. Façam 2 bolinhas e achatem. Eu vou achatar direto na cabeça. Eu vou colar com água. Vocês vejam mais ou menos a posição que vocês querem. A posição estando legal, vocês achatem. Tomem cuidado para não achatar e não mudar o tamanho deles. Se for fazer bolinha, façam as 2 bolinhas do mesmo tamanho. E agora vamos fazer o nariz. Eu não pesei essa massa porque é bem pouquinho mesmo. Não vou colar com cola. Eu só encaixei. Se tiver que usar alguma coisa para colar, que essa coisa seja água, porque a água não deixa aquele brilho. E com o pincel modelador um pouco úmido, a gente vai unir essa massa. Só a parte de cima, não precisa unir a parte de baixo. Eu gosto de passar o dedo úmido para tirar a marcação do pincel, mas tomem cuidado para não deixar essa água relar no olho, porque é preto, porque o preto pode ser que manche.
que manche a parte do rostinho. Com esse estequinho eu vou dar uma leve levantadinha no narizinho. Depois que eu comecei a usar esse pincel de água, eu tô amando. Se não tiver, não tem problema, gente. Vocês podem usar um pincel normal mesmo. Agora vamos colocar as orelhinhas. Eu fiz 2 bolinhas e encaixei com água. E com o pincel modelador, eu vou fazer um leve furinho no meio. Eu fiz 2 rolinhos bem fininho para fazer as sobrancelhas. Essa massa laranja, eu usei laranja normal e vermelho, tinta de tecido. Só que eu usei mais laranja e menos vermelho, que aí ele forma meio que um ruivo. Fica uma cor bem bonita. Eu vou deixar tudo anotado na descrição do vídeo, porque aí qualquer dúvida, vocês não precisam ficar voltando o tempo todo esse vídeo. Eu costumo usar a parte de trás da cabeça como teste, já que eu vou colocar o cabelo. E ali eu descobri que eu tava sem tinta. Eu tô com uma caneta preta, só que sem tinta. Então o que que eu fiz? Eu usei lápis normal mesmo, lápis de escrever. Eu fiz os risquinhos usando esse lápis. E usando esse lápis que ele é aquarela, marrom, eu fiz várias bolinhas, várias pintinhas, sem estar com água, para ser as pintinhas mais claras. E depois eu coloquei ele um pouquinho de água para fazer umas pintinhas um pouco mais escuras. Ó, aí vocês vão ver que essa já dá para vocês verem. No vídeo não mostra as mais clarinhas. Ó, que bonitinho tá ficando. Bom, agora vamos para os bracinhos. Para os bracinhos, iremos usar 1 grama e 34 de massa. Dividir em 2. Se eu não me engano... Nossa, eu não anotei, mas eu acho que ficou com mais ou menos 2 centímetros. É isso mesmo, gente, 2 centímetros, mais ou menos. É um pouquinho menos que 2 centímetros. Vocês podem ver que eu passei cola naquela parte do pulso e encaixei. Ó, eu passo cola, um pinguinho de cola e encaixo no bracinho. Eu vou dar uma leve curvadinha. Eu vou colocar mais ou menos a posição que eu quero. Eu não tô encaixando, eu só apertei para ele pegar mais ou menos a marcação de onde eu quero que fique. Usando aquele mesmo disquinho lá de abridor de massa de macarrãozinho, eu abri, porém, dessa vez já estiquei um pouquinho a massa para ele ficar um pouquinho mais fininho, na cor vermelha. Voltando para aquela tinta, eu passei um pouco mais de água. A gente vai fazer os mesmos risquinhos da camiseta. Ó, terminei. Nem precisa esperar secar muito, porque seca muito rápido essa tinta.
e eu já vou encaixar. Se fosse para pintar ele inteirinho, tipo pintar o braço inteiro, tomem cuidado para essa tinta não rachar. Pode ser que a tinta craquele, se for para pintar ele inteiro. Bom, ali eu fiz a golinha da camiseta, uma bolinha. Eu coloquei um pedacinho de arame e a gente já vai encaixar a cabeça. Eu prefiro não fazer o cabelo hoje, porque pode ser que aquela golinha da camiseta estrague. E não só aquilo, né, gente? Mas pode ser que mexendo no cabelo a gente acabe estragando os bracinhos, o rosto. Então vamos deixar o cabelo para amanhã. Olha como ele já tá ficando, gente. Ah, outra coisa, eu já tava esquecendo. Eu abri essa tirinha de massa pra gente fazer aquela outra parte do macacãozinho. Vocês podem ver que eu tô esticando um pouquinho essa massa para ele ficar um pouquinho mais fininho. Lembrando, se não tiver extrusora, não tem problema, pode fazer isso na mesa mesmo. Abre uma massa e corta ela em tirinhas bem fininha. Eu coloquei um pinguinho de cola no encaixe. Eu peço desculpa que essa parte não apareceu no vídeo, é que eu vou falar real, a câmera fica na frente e às vezes eu tento olhar e eu acabo tirando para olhar. Ó, vocês podem ver que eu passo cola no encaixe e corto. Corto o excesso. Gente, ele já tá ficando muito lindo. Agora, com palito de dente, eu vou fazer um leve furinho. Esse furinho vai parecer como fala, um botãozinho. Tô usando a cor vermelha. Esse furinho de tinta parece um botãozinho porque a parte da massa azul aparece bem no meio. Ó, ele ficou desse jeito. Olha que graça. E vamos fazer a continuação do cabelinho amanhã. Não saiam do vídeo, porque aqui mesmo já terá a continuação. Bom, voltando aqui, né? Terceiro dia, vamos fazer o cabelinho. Para o cabelinho, vamos usar 22 gramas e 58 de massa. É a mesma cor da sobrancelha, eu usei vermelho e laranja, mais laranja, menos vermelho. Não usem essa massa toda, tá, gente? Vai sobrar um pouquinho. Eu fiz essas partes eu não pesei separadamente, tá, gente? Peço desculpa por isso. Eu vou colar com água. Eu fiz uma bolinha, achatei no formato da cabeça. Eu vou encaixar. Eu não gosto de usar cola, gente. Porque às vezes a cola vaza para uns cantos e deixa aquele brilho. Ó, eu fiz o encaixe mais ou menos como eu queria. Ali eu tô usando aquela minha referência, que foi um desenho que eu fiz no papel. Essa referência tem no Google, tá, gente? Eu vou fazer um leve cortinho no meio. No meio não, gente, desculpa. Na lateral. E agora vamos fazer a parte de cima do cabelo. Meio que a franjinha dele. Eu fiz uma coxinha. Eu achatei mais a parte de baixo da coxinha. E com a estequinha de faquinha, a gente vai fazer uns cortes. Eu dividi em 4. Ó, eu fiz 4 cortes. Porém, a gente não vai deixar ele feinho desse jeito não, a gente vai arrumar essas bordinhas. Eu vou dando uma leve afinadinha.
Ó, eu tiro essa marcação, tipo, o jeito que eu faço, não dá pra parecer que foi cortado. Eu vou encaixar mais ou menos na posição que eu quero. Ah, eu vou colar com água. Porém, gente, tomem cuidado com a água para ela não relar no rosto, porque dependendo pode ser que manche, se vocês tiverem usado caneta ou lápis. Então eu passo água só no cabelo mesmo. Eu sei que tem muita gente que pergunta depois, mas colar com água é que o biscuit é feito de cola e a massa estando úmida e a gente passando água, a gente meio que ativa essa cola da massa, ok? Então não tem problema. Agora, se for um biscuit seco, colar em cima de outro biscuit seco, aí não dá. Tem que ser um seco e um úmido ou os dois biscuits úmidos. Ok? Que aí cola. Eu não gostei muito da franja em cima do olho, daquela pontinha da franja. Então eu vou dar uma leve arrancadinha naquele pedacinho ali. Já vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui, ó, eu vou afinando e vou tirar um pouquinho. Vou tirar só um pedacinho mesmo. E essas marcações que tá ficando, a gente vai tirar tudo alisando com o dedo mesmo depois, no final. Ó, tirei um pedacinho, já ficou até um pouquinho melhor. Agora vamos fazer a outra parte da frente. Eu fiz uma coxinha. Eu vou fazer 2 cortes. Vai ficar parecendo um pezinho de galinha. Porém, os dedinhos a gente dá uma leve afinadinha. Os dedinhos da galinha. Parece mesmo um pezinho, gente. Vejam mais ou menos a posição que vocês querem. Eu quero que apareça um pouquinho da orelhinha. Então, da frente eu vou colocar um pouquinho mais levantadinho. Ó, desse jeito. E agora, para não ficar feio, vamos fazer toda a parte de trás. Vamos fazer a mesma coisa. Ah, eu remarquei aquele risquinho ali da lateral. E eu vou subir um pouco esses riscos, um pouquinho. Todo o cabelo vai ser feito na direção desse risco que a gente fez na lateral, tá, gente? Ó, eu tô seguindo. Parece que vai ficar estranho, mas podem vir comigo que vai ficar bem bonitinho. A gente arruma esses dedinhos, eu vou chamar de dedinho, gente. Parece pata de galinha. A gente arruma esse dedinho, deixando a pontinha um pouco grossa e ao mesmo tempo um pouquinho fina. A gente sempre vai colocar na direção daquele risco para não ficar estranho. Se o cabelo tivesse dividido no meio, seria tudo... o cabelo seria todo voltado ao meio, tá? É sempre de acordo com o risco. Eu vou colar com água. Vocês podem ver que o excesso que tinha ali em cima eu arranquei com a mão mesmo. Esses dedinhos eu vou esticar um pouquinho para baixo. E eu vou fazer essa marcaçãozinha voltado na direção daquele risco, do risco principal. Eu tô puxando esses dedinhos um pouquinho mais para baixo, não precisa puxar muito. E agora vamos fazer a última parte que falta. Ó, eu vejo se a massa encaixa, ela encaixou direitinho. Eu
eu fiz 3 cortes, que assim ele ficou com 4 dedinhos. Eu arrumo as pontas dos dedos e vou colar com água. Esses encaixes, gente, não vai ficar estranho. A gente vai passar o pincel modelador com água e vai unir. Vai unir toda essa parte. Então não vai ficar esquisito. Com o pincel modelador agora, a gente vai passar bem, fazendo toda... Como que eu falo? Nossa, eu só não sei falar, gente, desculpa. A gente vai fazer os riscos do cabelo, sempre de acordo com o risco principal. E entre uma massa e outra, eu passo bem o pincel modelador, que assim ele já vai fazendo a marcação que eu quero, meio que o caimento do cabelo. Ah, é o caimento do cabelo que eu tava querendo falar naquela hora. E conforme ele vai fazendo o caimento do cabelo, ele já vai unir as duas massas. Então, quando secar, ele não vai dividir. E se por acaso acontecer de separar, depois que secar, é só colocar mais uns dedinhos. Aí vocês vão acrescentando o dedo. Eu tô chamando de dedo, mas é cabelo, tá, gente? E como ele é o cabelo do boneco assassino, ele não precisa ser perfeito, porque eu acho o Chuck todo descabelado. Ah, e essa parte sempre usem o pincel modelador com água. Meio que para não rachar a massa conforme for puxar. Tem gente que gosta, nessa parte, para fazer o movimento do cabelo, tem gente que gosta de usar creme Nivea, dá certo também. Eu prefiro usar água mesmo, mas é mais questão de costume. Olha, gente, já tá ficando uma graça. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas já fez toda a união do cabelo. Ó, a parte de trás. Já não dá pra perceber as emendas que a gente fez. Com essa canetinha vermelha, eu vou fingir que tô escrevendo em cima do bolsinho da frente. Eu digo fingir assim, porque não dá pra escrever nada, então a gente só finge que escreveu alguma coisa. Olha o nosso Chuck aí, gente. Não acabamos ainda, eu tenho outra dica pra passar pra vocês. Se a base que vocês forem encaixar o Chuck estiver muito seca, tomem cuidado, vocês podem ver o que aconteceu comigo. Eu fui encaixar direto na base e o arame acabou entrando mais pra dentro do corpinho. Tomem cuidado com isso, porque pode ser que o arame faça um furo em algum local indesejado que vocês não queiram. Então, o que vocês têm que fazer? Coloquem o arame direto na base, veja mais ou menos o espaço entre um arame e outro. Eu já tinha passado cola, eu já ia fazer isso, porém acabou que o arame entrou. Então, eu resolvi fazer desse jeito, é até melhor. Tirem o excesso de massa que tiver, pelo fato da gente ter tirado aquele arame, e agora sim façam encaixe. Então sempre tomem cuidado quando for colocar o corpinho, quer dizer, colocar o boneco direto na base. É sempre bom tirar o arame e fazer desse jeito. Aí depois é só encaixar, fica bem mais fácil. Ok, gente? Olha que lindo que tá ficando. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Compartilhem, comentem bastante para me ajudar no engajamento. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Beijos, galera, e até a próxima!